Boa noite! Tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez. Olha, estava ameaçado de eu não estar aqui presente, eu não sei como é que ia acontecer. Provavelmente a Cristina, ou alguém do Vovô Nestor, ou alguém das lives estaria aqui. Porque às 18 e aproximadamente 18h25 minha internet caiu e só foi chegar agora às 19h15. Aí, graças a Deus, eu tinha entrado em contato com a Cristina e a Cristina falou assim: vamos orar. E eu acho que a oração dela é poderosa, viu? Porque graças a Deus chegou. Estamos aqui. Meu nome é Clóvis e eu estou aqui para mais uma noite de estudos e reflexões em torno do nosso Evangelho, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, que o Mestre Jesus abençoe você e toda a sua família. Vamos então nos dirigir a Ele para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre, amigo das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para realizarmos mais esta noite de estudos e reflexões em torno do Teu Evangelho de amor e redenção. Permite que os Teus mensageiros estejam conosco, nos inspirando, nos confortando, nos amparando, de modo que possamos sempre receber essa força e criar forças dentro de nós para a nossa caminhada, para a nossa marcha rumo à perfeição. Fica conosco, Senhor, nestes próximos minutos. Assim seja. Muito bem. O nosso tema de hoje, e aqui deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui: Helenir Souza, Isabel Gonçalves, Alessandra, você está aqui, Alessandra? Muito bom, graças a Deus. Estamos aí. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Dai a César o que é de César. É o nosso tema. Este tema está dentro do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos comentar dos versículos 5 a 7, ou versículos não, dos itens 5 a 7 desse capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa expressão, dai a César o que é de César, é bem uma expressão de Jesus que tem um significado muito importante para nós, principalmente nos dias de hoje. O que Jesus quis dizer com dai a César o que é de César? Simplesmente, esta expressão significa o respeito que cada um de nós, todos nós, deveremos ter para com as autoridades governamentais, independentemente de essas autoridades governamentais estejam governando bem ou mal, de acordo com o nosso juízo, ou de acordo com o juízo de quem quer que seja. Eu tenho o dever de respeitar a autoridade governamental, seja ela presidente, seja governador de estado, prefeito e assim por diante. Mas, como Allan Kardec vai dizer mais à frente, este princípio de Jesus, dai a César o que é de César, está dentro de um princípio maior, que nós vamos ver mais adiante. Qual é? Que equivale a justamente esse do
capítulo, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Faz parte de um mandamento, de um versículo de Levítico. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo não foi uma criação direta de Jesus quando ele aqui chegou. Esse preceito já existia muito antes da vinda dele. Está lá em Levítico, Levítico 18, 19, capítulo 18, versículo 19. Agora, de onde veio essa expressão, dai a César o que é de César? Vamos colocar o contexto aqui. O contexto. Os judeus não estavam nada satisfeitos com o tributo que devia a César, que devia às autoridades romanas. Eles abominavam esse tributo. E aí o que eles fizeram? Eles aproveitaram o ensejo e se organizaram entre si com a intenção de testar Jesus, de jogar, ao melhor, com a intenção de derrubar Jesus, jogar Jesus contra as autoridades romanas. Contra as autoridades romanas. Então eles se organizaram e montaram um plano. Alguém representou esse grupo dos fariseus, foi até Jesus e dissimuladamente, chega dissimuladamente e pergunta assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas verdadeiramente o caminho para Deus, sem olhar as aparências dos homens. Então me diz o seguinte, mestre: é lícito ou não pagar o tributo a César? E Jesus, e diz o evangelista, ou melhor, aqui fazendo um parêntese, aqui isso foi registrado por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17 e Lucas 20, 20 a 26. 3 evangelistas narraram, registraram essa passagem. E aí Jesus, já conhecendo a malícia deles, é claro, Jesus, governador espiritual da terra, sabe, conhece o coração de cada um melhor do que nós mesmos. E ele diz o seguinte: hipócritas. Não é com aquela ênfase que a gente tem, não, de espírito imperfeito. A gente não entende como é que Jesus coloca essa frase na boca. Hipócritas, por que me testais? Por que me testais? Por que vocês estão me testando? Mostre-me aqui a moeda do tributo. E eles apresentaram um denário. Um denário é uma moeda romana, veja, uma moeda romana que corresponde ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Um dia de trabalho no campo. Me mostra aqui a moeda. Eles mostraram um denário. E aí Jesus pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? E eles respondem: de César. Pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, essa resposta foi surpreendente. O cara não esperava por isso. E aí, foi embora. Foi embora. Aqui nós temos um ensinamento. Aliás, vários ensinamentos, né? Ou, digamos assim, 2 principais ensinamentos. O primeiro deles é o seguinte, desse episódio: cada uma das posições, os fariseus e Jesus, utilizou um episódio, um para fazer o mal, outro para fazer o bem. Enquanto os fariseus queriam jogar Jesus contra as autoridades romanas, fazer o mal, Jesus
respondeu fazendo o bem, mostrando para eles, dando a eles e a nós também uma lição de justiça. Uma lição de justiça. Justiça, olha essa palavra, justiça. Vamos aproveitar para estudar um pouquinho isso. Muita gente confunde justiça com retaliação, com vingança, mas a gente vai lá no livro, em O Livro dos Espíritos, na questão 475, e vê o que é justiça. Allan Kardec fez essa pergunta aos instrutores espirituais. Como se pode definir a justiça? E os eminentes orientadores espirituais respondem: olha bem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu vou repetir. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, os direitos dos outros, independentemente dos outros respeitarem os meus direitos. Ah, ele não respeita o meu, então não respeita. Não é. É de mim para os outros. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. Mas Allan Kardec volta a perguntar. É a questão 875A. Ele pergunta: e o que determina esses direitos? O que determina esses direitos? E os instrutores espirituais respondem duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana, que não é perfeita, que muda com o tempo, com o lugar, com as circunstâncias. E a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, a lei divina. Então, essas duas coisas que determinam os direitos. De modo que, se eu não respeito as leis humanas, eu não estou respeitando as leis divinas. Preste bem atenção nisso. Se eu não respeito a lei humana, mas é injusta. Não importa. Não importa. Veja, Jesus, quando pegou a moeda, disse: o que está escrito ali? De quem é a imagem, a inscrição? É de César. Então dá a César, quer dizer, direito. Então, se eu não respeito as leis humanas, eu não estou respeitando as leis de Deus. Isso é isso. Embora seja duro essa verdade é dura, tem verdades que são duras, mas fazer o quê? É verdade. Nós temos que cumprir. Na questão 876, ainda em cima dessas reflexões a respeito da justiça, Allan Kardec pergunta: qual a base da justiça segundo a lei natural, segundo a lei de Deus, que é que impera, a lei de Deus? Qual a base da justiça segundo a lei de Deus? E os Espíritos respondem com um princípio que já era conhecido muito antes de Jesus. É o princípio que nós conhecemos como a regra áurea. A regra áurea. Proceda para com os outros como você deseja que os outros procedam para com você. Respeite os direitos dos outros como você deseja que os outros respeitem os seus direitos. Ajude os outros como você gostaria que os outros lhe ajudassem. Essa é a regra áurea, cujo fundamento, vamos dizer assim, a parte mais sublime da regra áurea foi trazida por Jesus. A regra áurea já existia antes. Em vários povos já conhecia. Gregos, romanos, hebreus, assírios, sírios, persas, egípcios e por aí vai. Já chineses já conheciam. Cada um com sempre nesse mesmo sentido, fazer aos outros o que gostaria que se fizesse a si.
já era conhecida. E Jesus vem não só intelectualmente ensinar, mas ele vem exemplificar. Ninguém na história da humanidade exemplificou a regra áurea como Jesus. Como Jesus. E a regra áurea nada mais, nada menos, ou melhor, o amar o próximo como a si mesmo é nada mais, nada menos do que a regra áurea. Amar o próximo como a si mesmo é fazer todo o bem que nos seja possível como gostaríamos que nos fosse feito. E Jesus exemplificou isso. Portanto, é um dever. A regra áurea, o amar o próximo como a si mesmo, que é a mesma coisa, a regra áurea é isso aí. Estabelece deveres. Deveres. Deveres para com as pessoas, deveres para com a família, deveres para com a sociedade, deveres para com as autoridades de modo geral. E aqui chega aquele ponto, o ponto que nós que iniciamos aqui, os deveres para com as autoridades governamentais. Autoridades governamentais. E aí nós concluímos, fazendo um resumo. O dai a César o que é de César é a expressão consagrada pelo Mestre para dizer que devemos respeitar as autoridades governamentais, quaisquer que sejam elas. Quaisquer que sejam. E independentemente do modo como essas autoridades governam, eu tenho o direito de respeitar. Veja que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Porque nós estamos em período de eleição e por aí vai, né? Muito bem. Esse preceito, essa expressão de Jesus é a regra áurea, no sentido, ou melhor, essa expressão de Jesus, o dar a César o que é de César, e aqui fazendo um resumo, faz parte ou integra um princípio maior que é o da regra áurea, do amar o próximo como a si mesmo. Da regra áurea, princípio geral. Então, está aqui resumindo a lição de hoje para nós. Vamos então para o nosso momento de vibração. E eu vou convidar você a, neste momento, se concentrar nessa nossa viagem em pensamento, porque nós vamos fazer uma vibração geral, até chegar num particular a nós mesmos. Mestre Jesus, envia os teus mensageiros, esses amigos espirituais, para que conosco possamos fazer essa vibração em favor de todos os nossos irmãos, independente de lugar, de condição. Comecemos com todos os representantes das nações, pedimos a Ele que essas vibrações, pedimos ao Senhor Mestre que essas vibrações cheguem até eles. Pedimos também para o nosso país, para os representantes governamentais do nosso país, dos estados, municípios. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que se encontram
nas ruas neste momento, nas ruas, embaixo de viadutos, todos aqueles necessitados. Quando a gente pensa nele, o nosso coração se corta. A gente sente o coração cortado. É nesse momento que nós te rogamos as tuas bênçãos para esses. Pedimos também para aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, recebendo a prova de uma enfermidade, de uma doença, prestes a fazer cirurgias, aqueles que se encontram em casa acamados também. Pedimos, aproveitando, por todos os profissionais da linha de frente que estão neste momento trabalhando em prol do bem-estar do próximo, dos outros. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que já não fazem parte do número de encarnados, aqueles que já passaram, como se diz, para o outro lado da vida. Que eles sejam recebidos por uma equipe espiritual, que sejam acolhidos. Pedimos por todos os nossos conhecidos, aquelas pessoas que conhecemos, pelos amigos. Pedimos pelo Centro Espírita e Casa da Criança, Vovô Nestor, todos os seus trabalhadores, trabalhadores encarnados e trabalhadores desencarnados. Pedimos por todos eles. E pela nossa família, Senhor, pela nossa família. Abençoa cada um deles, cada um de nossos parentes, próximos, distantes. Que os seus guias espirituais estejam presentes, orientando sempre, e que essas orientações cheguem aos seus ouvidos e aos seus corações. E pedimos por nós, Senhor, abençoa cada um de nós. Abençoa, dá-nos força, coragem para vencer, primeiramente, as nossas más inclinações, as nossas imperfeições. Força, Senhor, coragem, metodologias, disciplinas. Nós precisamos vencer as nossas inclinações más, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que provocam escândalos. Escândalos são faltas. De modo que possamos, Senhor, caminhar firmes, seguros, sempre pelo menos 1 milímetro a mais, avançando nessa marcha para a perfeição. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. E muito obrigado a você pela paciência. Tenha uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.